Fala galera, vamos acompanhar as últimas informações do mercado da bola do Corinthians. O Corinthians que ainda tem o sonho de contratar o Gabigol, né? O Gabigol ainda tá no radar do Corinthians, mas sabe que a negociação é difícil para ter o Gabigol nessa janela, né? Sabe que o Flamengo não vai querer liberar o jogador assim com facilidade, né? Quem o Flamengo contrataria no lugar do Gabigol? Não tem. Não tem. O Flamengo teria que gastar milhões para poder trazer um atacante do nível do Gabigol, então eu acho que essa negociação fica um pouco difícil. Acredito que até o meio do ano, caso não evolua a renovação do Flamengo com o Gabigol, o Flamengo pode sim assinar um pré-contrato com o Corinthians, mas a saída do Gabigol nesse início de janeiro é um pouquinho complicada, mas tudo pode acontecer dependendo da conversa entre as duas equipes. E vamos acompanhar aqui as últimas informações do Corinthians e também falar também sobre Gabigol no Corinthians. Muito importante, porque é uma remontagem, né? Não é do zero, mas assim... É como se fosse. É como se fosse em algumas posições. Você tem uma fundação ali de jogadores históricos do Corinthians que não faz mais parte do elenco, né? A gente falava até ontem, né, Tseng, o quanto a paciência e o quanto o Campeonato Paulista, apesar de ser uma competição importante, que muita gente, por mais que fale assim, é paulistinha, mas se perde não é mais paulistinha. Até o primeiro Paulistinha clássico, quando né? perde, quando ganha é um espetáculo. Mas o Mano, ele vai ter uma necessidade de resposta para o tamanho que é o Corinthians quase que imediata. Então, acho que o planejamento dessa diretoria, quando eles falam, e é importante falar que a situação é ruim, mas isso não deixa a coisa pior ou melhor. Deixa a situação em que ele tem que trabalhar mais, ele tem que se esforçar mais e achar resultados, porque independente do que a outra gestão fez, o problema agora está na mão dele. Então, ele vai ter que arrumar a solução para os problemas que foram deixados, mas principalmente pensar a médio e longo prazo. Se ele pensar só para essa temporada, aí o Corinthians vai entrar numa bola de neve ainda maior e as coisas vão se complicar. O Mendel, contratações anunciadas, mas existe uma ansiedade muito grande, já que a diretoria alimentou a situação do Gabigol. E ontem o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, apareceu na posse do Augusto Melo. Novidades sobre a conversa dos dois aí? É o seguinte, Alex, essa diretoria nova do Corinthians anunciou esses reforços, prometeu mais 5, 6 reforços, disse que teremos surpresas nas próximas 2 semanas. E claro, o grande assunto é o Gabigol, alimentado ainda mais com a presença do Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Corinthians, na posse do Augusto Melo. Terminando a posse do Augusto Melo, fui rapidamente ali abordar o Marcos Braz e perguntei. Ele falou que não queria dar entrevista e tudo mais, que estava ali só para prestigiar a posse do Augusto Melo. O fato é que ele permaneceu lá no Parque São Jorge, depois foi embora junto com o Rubão. Na entrevista coletiva eles disseram que estão estreitando relações, Corinthians e Flamengo, existe aí negociações envolvendo jogadores, mas o nome da vez é o Gabigol. Eu abri a entrevista coletiva perguntando para o Augusto Melo, o Gabigol vem? E ele disse que agora o Corinthians já fez a parte dele, está esperando o Flamengo. Vamos ouvi-lo. Eu falei de 4 porque uma falta pequeno detalhe, mas está tudo certo. Está tudo, mas a gente não quer ainda falar, mas está praticamente fechado. Falta pequenos detalhes, mas entre eles já está tudo certo e a gente preferiu só segurar mais um pouco. Gabigol, tem conversas adiantadas, está bem. Depende deles agora, né? A gente vem conversando bastante. É um atleta que nos interessa, que eu sempre brinco, né? Tem as nossas características. Estamos aí, né? Já fizemos a nossa parte. A gente sabe que é difícil, é uma contratação. Hoje é um dos melhores jogadores do país. É um ídolo por onde passou. E nos interessa, sim. Sempre deixei claro. A nossa parte já fizemos. Agora depende deles, né? E está caminhando bem, se Deus quiser. Quando eu falei que não tem nenhuma empresa para custear a vinda do Gabigol, nós temos uma das 3 maiores folhas salariais do país. Então nós temos que ter um dos 3 times melhores do país. É isso, falando sobre a folha salarial do Corinthians, que inclusive o Rubão e o Augusto Melo disseram na entrevista coletiva que eles diminuíram em 8 milhões de reais essa folha salarial do Corinthians. Sobre o Gabigol, é uma transferência complicada, envolve muita coisa, envolve
o interesse do Gabigol, uma saída dele do Flamengo teria que ser muito bem arquitetada pela relação que ele tem com o Flamengo, também como que ficaria a imagem da diretoria. Então é algo muito delicado, muito difícil de se concretizar, mas de acordo com as palavras do Augusto Melo, o Corinthians já fez a parte dele e está esperando então o Flamengo deixar claro, colocar na mesa, né, as condições para essa transferência, mas também já disse que tem plano B, plano C, caso essa transferência do Gabigol não se concretize. Essas conversas entre Flamengo e Corinthians também envolvem outros jogadores, principalmente o Thiago Maia, jogador que interessa ao Corinthians, pode deixar o Flamengo, ir para o Corinthians, pagamento parcelado. O Mateuzinho, o lateral, também interessa o Corinthians, é uma transação um pouco mais difícil. E o Fausto Vera, Tite tem interesse no jogador do Corinthians, pode deixar o Corinthians, ir para o Flamengo. Então, são vários jogadores envolvidos nessa conversa. Para o torcedor, a maior expectativa em relação ao Gabigol, mas vários jogadores envolvidos aí nessas conversas entre Corinthians e Flamengo. Alex. Teremos muitas emoções nos próximos dias. O Mendel Bidlovski que acompanha o Corinthians todo dia. Gabigol. Assim, não avança nada, mas vai criando uma ansiedade na torcida. Ah, plano B. Mas o que seria o plano B para o Gabigol? E assim, Difícil, né? Você cria uma expectativa, né? A expectativa é a mãe da frustração, você sabe, né? Então você vende essa ideia, aí imagina, não chega o Gabigol, chega outro. O Pedro que vai chegar nesse outro que você diz, que é o plano B, né? Porque, de fato, é uma transação muito difícil. Quando eu falo em sinais misturados, assim, é o mesmo cara falando que a situação é desesperadora e que o Gabigol está adiantado, estamos falando do mesmo clube, estamos falando da mesma direção. Economizamos 8 milhões na folha? Mas e aí? Entendeu? Agora vai aumentar 9 milhões? Então, assim, são situações que não parecem se cruzar de maneira meio estranha. Os outros pontos que o Mendel levantou, dos outros jogadores que poderiam entrar em negociações, eu acho todos eles muito interessantes. E dá para sair um bem bolado legal ali, de jogadores que, de repente, o Fausto no Flamengo poderia encontrar uma nova vida, o Thiago, com o espaço que ele perdeu no Flamengo, poderia recuperar no Corinthians. Lateral, que é uma posição muito difícil e que o Mateuzinho é um ótimo jogador. Acho que todos os nomes ali fazem sentido numa conversa. O Gabigol mudar de clube dentro do Brasil, com tudo que isso implica, pela importância que ele tem histórica para o Flamengo, pela questão financeira, pode acontecer, não descarto nada no futebol, mas eu ainda vejo muito, muito difícil. Não é impossível, mas é improvável, né? Eu tô na linha do Bertozzi, assim, quando você abre você pega a entrevista toda do presidente e ele fala do desespero, de como estava, e você fala de um jogador desse tamanho pro futebol brasileiro, não tô falando do tamanho no cenário mundial, mas no cenário nacional, no cenário do futebol brasileiro, ele é um cara que custa muito aos cofres. E esportivamente, nessa temporada ele não rendeu, mas todas as outras ele entregou muito. Então, é muito difícil pensar como esse negócio vai ser viabilizado e como as coisas vão se desenhar a partir daí. Porque o Corinthians pode contratar o Gabi e o resto. Você precisa de alguém para dar a bola para ele. Só o Garro vai servir? Você tem uma estrutura de time, você não tem laterais, você tem que contratar laterais, você dispensou dois laterais pelo lado direito, não, lado esquerdo. Então, é muita coisa para se organizar de novo nesse Corinthians. É importante, é um jogador de peso? Mas você tem que montar um time que vá dar ser coletivamente competitivo, porque alguém tem que dar bola pro Gabi. Eu ainda acho que, para começar a história, tem que entender como que vai pagar essa multa, com que dinheiro. Parcelado. Sim, mas sobe prestações de quanto, já que a multa é de 177 mil? Não, a multa, evidentemente, não vai ser. Você teria que ter um acordo ali, mas não é um acordo fácil. Mas o acordo vai, então, paga só um terço, 60 milhões. É difícil pensar que o Flamengo vai abrir mão da multa, ou parte dela, por uma vontade do jogador. O jogador tem contrato. E assim, o Flamengo tem, mais uma vez, mais um ano de grandes competições, né? Tudo bem, é chato você ter o Pedro como titular e o Gabigol reserva, o Gabigol titular, o Pedro reserva, mas é um timaço. Claro. Agora, se abrir mão de um centroavante, e se precisar? Vamos liberar, então. Quando você fala no Flamengo, cara, você fala num elenco que tem 18, 19 titulares, né? Você tem esse luxo. Quem mais tem isso no futebol brasileiro? São poucos times que podem falar que você pode rodar ali os seus principais jogadores sem perder qualidade, né? E o Flamengo trabalhou para estar nessa situação, né? De ter esse conforto de poder fazer esse tipo de investimento. E
Com caixa. É. E com caixa, né? É incrível como o Flamengo hoje é o que nós falamos ontem. Faz um Pix aí. Eles fazem. É complicado, é uma situação complicada. Tem que ver a vontade do jogador. Isso pesa muito na hora que a diretoria do Flamengo vai conversar com ele para amolecer e tentar, né, costurar isso de uma forma que seja viável para o Corinthians, para o jogador, para o Flamengo. É muita coisa envolvida. Então, é um jogador que hoje, para o cenário brasileiro, é muito grande e envolve muita quantia. É difícil pensar que alguém vai lá e, vem cá. Seria ótimo o Corinthians. Sem dúvida. Ninguém tem dúvida. Intervalo rápido agora, 11h22. Galera, se o Corinthians conseguir tirar o Gabigol do Flamengo, vai ser um feito histórico, porque a multa do Gabigol é uma multa alta. O Corinthians já falou que não tem condições nenhuma de pagar nessa multa, né? Não tem como, né? A multa é muito alta, na minha opinião, também para poder ser paga assim, né? E o Corinthians está contando com a boa vontade do jogador e também do Flamengo, porque não é só o Gabigol falar quero sair, é o Flamengo também liberar o jogador, já que o jogador ainda tem contrato com o Flamengo. Apenas no meio do ano que o Gabigol vai poder assinar um pré-contrato com outro clube, e até o momento o Gabigol tem que permanecer no Flamengo, a não ser que o Tite chega para a diretoria do Flamengo e fale: não quero contar com o Gabigol nessa temporada. Se for o desejo do Tite, a diretoria do Flamengo vai repensar, vai ver o que pode fazer, porque a diretoria do Flamengo também não vai queimar dinheiro e vai chegar e vai liberar o jogador de graça, porque o Tite não quer o jogador, né? Vai ter que ter uma conversa, mas assim, ele só sai se o Tite botar pressão na diretoria do Flamengo falando que não quer o Gabigol no elenco. O Gabigol só sai nessa possibilidade, essa é a minha opinião, só sai se o Tite falar para a diretoria que não quer contar com o Gabigol. Mesmo assim, eu acredito que ela deve ter um pouco de resistência da diretoria, né? Mas todo mundo sabe que um treinador do tamanho do Tite, quando faz algum pedido e tal, geralmente é atendido, né? Mesmo sendo o Gabigol, que é um jogador que está na história do Flamengo, né? Todo mundo sabe que o Gabigol e o Tite não se dão bem, né? Todo mundo sabe, independente, o Tite se acertou. Não acertou nada com o Gabigol. Esse negócio de se acertou, isso daí não existe. Todo mundo sabe que Bruno Henrique e Gabigol não se dá bem com o Tite. Isso daí pode ser um grande problema nessa temporada de 2024. Vamos ver se o Tite realmente vai conseguir conduzir tudo isso. Ele vai botar o Gabigol no banco todos os jogos, ou se vai dar oportunidade, o que ele vai fazer, a gente não sabe ainda. Vamos aguardar a temporada. O Gabigol já voltou também das férias, né? Voltou antecipada. Lembrando que o Flamengo volta dia 8, o Gabigol já retornou e o Gabigol está em conversa também com o Corinthians, está analisando também a sua ida para o Corinthians, mas eu acredito que o Gabigol, se for para o Corinthians, vai ser no final desse ano, não agora no início da temporada, porque eu acredito que o Flamengo não vai liberar o jogador assim, sem custo nenhum para o seu rival. Isso daí é uma coisa que é bem certa, nenhum clube faria isso se tivesse o Gabigol no time, não liberaria assim de graça, né? Mas vamos aguardar aí para saber qual vai ser os últimos episódios aí dessa saga do Corinthians que quer contratar o Gabigol.